É bem comum que a gente pense a televisão como um veículo de comunicação menos relevante que os demais, e que tudo que apareça nas emissoras seja sempre descartável e pouco importante. E se eu te dissesse que já tivemos uma TV comercial no Brasil que nasceu e morreu com uma promessa de ser uma emissora de vanguarda, mais sofisticada que as suas concorrentes? Pois é. Até o fim dos anos 90, nós tivemos uma emissora que inovou em termos de qualidade no jornalismo, no esporte, nas atrações infantis e, é claro, na dramaturgia. Ela, inclusive, conseguiu o impossível, que foi ameaçar a soberania da Rede Globo. Nós falamos aqui da Rede Manchete, uma emissora que nasceu de um sonho. A Manchete viveu pouco, durou apenas 16 anos. Mas não é preciso muito tempo para marcar a história. A verdade é que a Manchete foi uma emissora ambiciosa, que buscou prezar pela qualidade e pela inovação, mas pagou caro por isso. Ela simplesmente acabou falindo. A emissora, que teve como primeiro slogan a TV dos anos 2000, acabou não chegando à nova década, mas deixou um legado inestimável à televisão brasileira. E é essa a história que você vai conhecer agora. A história da Manchete não começa com uma emissora, mas com a vinda de imigrantes ucranianos para o Brasil. Os Bloch, uma família judia, chegam em 1922 no Rio de Janeiro, fugindo da fome e da miséria na Ucrânia. Já instalados no Brasil, eles resolvem trabalhar com impressos, algo que já faziam na Europa. Com muito esforço, juntam dinheiro para comprar uma tipografia manual e passam a rodar folhas do Jogo do Bicho. O jovem Adolfo Bloch, que na época da chegada no Brasil tinha 14 anos, acaba seguindo carreira na impressão gráfica. Nos anos 40, ele trabalha na editora Rio Gráfica, pertencente a Roberto Marinho. Essa fase da vida dele acabou sendo fundamental para o que ele faria no futuro, pois Bloch frequentaria muitas redações e se tornaria amigo de jornalistas, boêmios e artistas. Em 1952, junto aos irmãos Arnaldo e Boris, Adolfo funda a Bloch Editores, que investiria em vários impressos, como as revistas Pais e Filhos, Sétimo Céu e Ele e Ela. Mas o carro-chefe da editora sempre seria a revista Manchete, um periódico semanal. Era uma ousadia e tanto, pois a Manchete pretendia roubar público de um gigante, que era a revista Cruzeiro, que tinha uma tiragem de 700 mil exemplares por semana. Os primeiros anos foram difíceis, mas a Manchete é uma revista ambiciosa. Os irmãos Bloch contratam jornalistas e intelectuais de primeira linha. Gente como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Rubem Braga, Fernando Sabino. Deu certo. Em 1957, a Manchete já imprimia 120 mil exemplares semanais, superando a concorrente. Ela construiria um caminho para um passo maior, a constituição de uma emissora com o mesmo nome. O começo da emissora acontece com uma falência. Em 1980, a TV Tupi, a primeira emissora de TV da América Latina, teve sua concessão cassada pelo governo militar, em razão de dívidas e problemas administrativos diversos. Essa concessão acabou sendo dividida em duas e deu origem a duas novas emissoras, o SBT de Silvio Santos e a Manchete de Adolfo Bloch. A Manchete nasce oficialmente no dia 5 de junho de 1982, quando a primeira transmissão vai ao ar, com uma fala do próprio Adolfo Bloch. Inclusive, um aspecto importante da história da Manchete é a centralidade do seu dono. Ouve só um trechinho dessa fala, em que ele promete uma programação de qualidade e homenageia o pioneiro da TV no Brasil, Assis Chateaubriand, o famoso Chateau, que havia fundado a TV Tupi. Meus amigos, hoje é um dia importante para a família Manchete. Como vocês sabem, a nossa riqueza é o trabalho e o otimismo. Para nós, a televisão foi um desafio. Estamos felizes em continuar contribuindo para a construção do Brasil grande. O presidente João Figueiredo confiou em nossa empresa. Para nós, a televisão representa responsabilidade.
Estamos produzindo uma programação de alto nível. É um dever mencionar o pioneiro Assis Chateaubriand. Mas, diferente de outras emissoras, a presença de Bloch vai além da figura de um empresário patrão, interessado sobretudo no lucro. O que se conta é que Adolfo Bloch era muito querido pelos funcionários. A emissora teve um início grandioso. Foi feito um investimento de 50 milhões de dólares para a compra de equipamentos e instalações, o que era um valor enorme para a época. A comunidade judaica, aliás, ajudou a família Bloch nessa primeira fase. Ficou então bem claro que a Manchete se propunha a ser mais que uma TV convencional. Ela queria primar pela qualidade e pela erudição. Só para ter uma ideia, o primeiro dia da emissora no ar contou com um longo show de artistas consagrados da música brasileira. Foi tanta gente que é impossível listar aqui, mas saca só alguns nomes. Erasmo Carlos, Ney Matogrosso, Sérgio Mendes, Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara com as Baianas da Portela, A Cor do Som, Elba Ramalho, Blitz, Cleiton e Cledir. Esse programa foi dirigido por Nelson Pereira dos Santos, um dos grandes cineastas brasileiros. O resultado foi promissor. A estreia da Manchete ficou apenas 2 pontos do Ibope atrás do Fantástico, da Globo. A emissora dos Bloch, portanto, já deixava claro. Ela chegava para brigar com os gigantes. A grade mantida pela Manchete mostrou que a sua proposta de ser vanguarda foi levada para a prática, tanto no conteúdo dos seus programas quanto no investimento técnico. Por exemplo, a emissora foi a primeira em transmitir em som estéreo. Adolfo Bloch era muito erudito e prezava por programas que pudessem trazer mais do que entretenimento. Quer ter uma noção das suas ousadias? O Jornal da Manchete, o telejornal mais importante da emissora, tinha 2 horas de duração em seu início. E só para ter uma ideia do compromisso da Manchete com a erudição de seu dono, a emissora chegou a ter um programa de música clássica chamado Um Toque de Classe. Saca só um trecho do programa de estreia. Modestamente, eu acho que esse é um momento meio mágico. Porque a música clássica aqui vai ter o tratamento que merece. Com status de superstar. A Manchete também é muito lembrada por sua programação infantil. Seu carro-chefe era o programa Clube da Criança, atração que lançou nada menos que 2 referências na TV feita para elas, Xuxa Meneghel e Angélica. Inclusive, ambas as estrelas revelaram ter gratidão com a emissora e especialmente com Adolfo Bloch, que tinham como se fosse um pai. Uma história famosa de bastidores é que Bloch fez uma vez uma surpresa para Xuxa no seu aniversário de 21 anos. Sabendo que ela tinha tristeza por nunca ter dançado uma valsa de 15 anos com seu pai, Adolfo Bloch foi ao estúdio e pediu ao sonoplasta que tocasse Danúbio Azul e dançou no palco com aquela que seria chamada de Rainha dos Baixinhos. E claro, não dá pra falar da história da Manchete sem citar a razão pela qual ela é lembrada por muita gente: a qualidade da sua dramaturgia. As novelas da Manchete eram de alta produção. Talvez você lembre das mais famosas, como Dona Beija, Cananga do Japão e a história de Ana Raio e Zé Trovão. E um capítulo à parte deve ser reservado para 2 novelas. Chica da Silva foi uma superprodução que remontou o Brasil colonial para contar a história de uma mulher escravizada que casa com seu dono e se torna uma mulher poderosa. E talvez o maior sucesso de toda a trajetória da Manchete foi Pantanal, uma novela que teve quase todas as cenas gravadas no Mato Grosso do Sul. A glória foi absoluta. Pantanal fez tanto sucesso que começou a forçar a Globo a diminuir o tamanho dos capítulos da novela que exibia no mesmo horário, Rainha da Sucata. O mais irônico é que Pantanal, que foi escrita por Benedito Rui Barbosa, havia sido rejeitada pela Globo. E como uma TV tão avançada acabou em apenas 16 anos? Essa é uma questão que, de certa forma, já contém a sua resposta. O fato é que a Manchete foi uma emissora tão grandiosa que, de certa forma, essa também foi a razão da sua derrocada.
A partir dos anos 90, começaram a circular notícias sobre as suas dívidas acumuladas. A crise só se agravou nesta década. Em 1992, Adolfo Bloch entregou a direção da Manchete para o empresário Hamilton Lucas de Oliveira, que ficou com 49% das ações da emissora. Mas isso não ajudou a salvar a Manchete, que nos anos seguintes só deteriorou, a ponto de gerar uma greve dos funcionários em março de 1993, por falta de pagamento. Uma história muito lembrada é que essa crise foi tão forte que a Manchete chegou a ter uma novela sem fim. Foi o caso de Brida, baseada no livro de Paulo Coelho. Sem condições de filmar o final, a novela foi encerrada com um texto lido por um narrador que revelava o desfecho das personagens. Em abril de 1993, a família Bloch retoma a direção do grupo, mas o buraco já estava grande demais. Para piorar, Adolfo Bloch falece em 1995, deixando ainda mais a emissora próxima do seu fim. Em 10 de maio de 1999, a emissora fez sua última transmissão. Sua concessão foi passada a uma nova emissora que surgia no mesmo ano, a Rede TV. E o que acontece com a história de uma emissora quando ela termina? No caso da Manchete, seu acervo ficou encalhado. Em maio de 2021, fitas com a história da Manchete foram postas a leilão, mas não tiveram compradores. Conforme revelado pela matéria de Ítalo Bertão Filho na revista Piauí, os produtos colocados à venda continham o que já são clássicos da TV brasileira. O acervo de Pantanal custava R$ 357 mil e de Dona Beija R$ 345 mil. Com 17 mil, um fã do humorista Gildo Ribeiro poderia comprar 60 fitas do Cabaré do Barata, programa apresentado por ele. Vale lembrar que todo esse acervo não comprado possivelmente não está com as melhores condições para sua conservação. Com a crise da emissora nos anos 90, ela não teve mais condições de investir na manutenção dos equipamentos. E por que tudo isso é importante? Ora, porque o acervo da televisão é também o acervo da nossa cultura. O futuro dessas fitas ainda é cercado de incertezas, mas vale lembrar que elas são fundamentais para a preservação da nossa memória. Porque toda essa história que contamos aqui ajuda a nunca esquecer que um dia nós tivemos uma TV que nasceu de um sonho. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Maura Martins. A Maura é doutora em Ciências da Comunicação, é artista, como demonstra esse autorretrato que a gente colocou aqui, e também é editora do portal de jornalismo cultural Escotilha. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho da Maura lá na Escotilha, mas só se você quiser, embora eu certamente recomende. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. E quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Bruno, que manda para Nara a homenagem que segue. A Nara, que fez aniversário agora, dia 25 de novembro. Vamos para a mensagem do Bruno. Nara, sempre serei grato por todo o apoio afetivo, moral e material que você me deu ao longo da última década. Sou sortudo por poder enfrentar os desafios da vida ao lado de uma mulher tão fácil de admirar e de ser leal. Com você, tenho uma vida sem arrependimentos. Tirando aquela vez que a gente gritou, sai de casa, vem pra rua. Feliz aniversário. Beijo, gente! Valeu!